dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste, que veio para o nosso segundo vídeo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências de trabalho aqui no Japão. São várias, a gente parou para colocar numa timeline, a gente já trabalhou em mais de 5 lugares, se juntar os dois. Eu tô aqui tem 3 anos e ela tá aqui tem 2, então foram bastante trabalhos. E se você vier pro Japão pelo Next, provavelmente você vai ter essas experiências. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o meu trabalho. Muitas pessoas conhecem a rede de lojas de conveniência 7-Eleven. Eu trabalhei nela por 2 anos. Depois que eu saí da escola de japonês, eu me mudei. E nesse novo endereço meu, eu tive que procurar trabalho. Eu mandei currículo para vários lugares nessa época e todos eles entraram em contato comigo. Alguns demoraram mais, outros demoraram menos. E eu entrei na rede 7-Eleven. Eu trabalhei 2 anos nesse local e foi uma experiência bem legal. O estudante no Japão ele tem uma limitação de horas de trabalho. A gente só pode trabalhar até 28 horas semanais. E eu trabalhei no começo mais ou menos perto dessas 28 horas, de 20 a 25 horas por semana, para aprender bem o trabalho. E assim, foi uma experiência muito legal. Eu só tenho a agradecer as pessoas que estavam lá. Todas elas me ensinaram o trabalho de uma forma bem cuidadosa. E mesmo na época eu estando nervoso a respeito do japonês, todo mundo foi super gentil comigo, tanto que eu fiquei lá por 2 anos. E assim, se eu pudesse ter continuado a trabalhar lá depois que eu comecei a trabalhar como um funcionário de carteira assinada aqui no Japão, eu teria continuado para fazer uma renda extra. Isso, né? Então, uma pergunta. Se para as pessoas que não têm um japonês fluente ainda, você acha que seria um problema trabalhar como funcionário da 7-Eleven? Tá, eu não tenho japonês fluente, tá? E você pode trabalhar não somente na 7-Eleven, mas nas lojas de conveniência sem japonês nenhum, quase, sabe? Os menus de lá que você vai ter que apertar e tal são super intuitivos e as pessoas, os chefes, eles são mais pacientes, porque 7-Eleven, Family Mart, todas essas outras lojas de conveniência, falta muita mão de obra, falta. Eu trabalhei lá por 2 anos e assim, houveram várias ocasiões que eu tive que entrar em um dia que eu não planejava entrar no trabalho porque faltou mão de obra, alguém ficou doente de repente ou alguém teve que deixar de ir pro trabalho naquele dia e eu tive que cobrir. E assim, tiveram também várias ocasiões em que, pela falta de funcionário, os próprios donos tiveram que ir pro trabalho porque não tinha ninguém para cobrir. Então, você não precisa ter um japonês muito bom. Assim, não espera a hora em que o seu japonês vai estar super... eu queria falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar um palavrão nesse canal. Que você vai estar fluente para você entrar num trabalho. Na verdade, você só vai atingir a fluência ou você só vai chegar num ponto em que seu japonês melhora se você entrar num trabalho e você usar o idioma todos os dias. Então é um meio de você chegar à fluência. Sim, com certeza. E quantas vezes na semana você trabalhava? No começo eu trabalhava sábado e domingo e eu entrava às quartas-feiras por 2 ou 3 horas. Eu trabalhava o sábado inteiro, das 2 da tarde até as 10 da noite, das 2 da tarde até as 11 da noite, e no domingo eu trabalhava das 2 às 10. Eu trabalhava até as 10 porque eu tinha que ir pra aula na segunda, então não dava pra ficar até as 11. E eu trabalhava às quartas-feiras das 7 às 9, mais ou menos, das 8 às 10. E quanto que você recebia por hora, mais ou menos? Na época o meu DQ era... DQ, tá. Na época o meu salário... Aqui no Japão o salário ele é pago por hora, né? Diferente do Brasil, que é mensal, que é por hora, e eu recebia... Calma aí. E você não recebe toda hora, né? Porque você recebe mensal. Você recebe uma vez por mês também. Isso. Mas é calculado por hora. O seu salário aqui ele é calculado por hora. E eu recebia, eu não sei ao certo, eu acho que eu recebi algo por volta de 1.080, 1.100. 1.080, 1.100 na época. 1.080 ou 1.100 ienes por hora.
E aqui tem um diferencial também, que assim, quando você passa das 10 horas da noite, não um diferencial do Japão, também tem no Brasil, mas aqui eles pagam sempre direitinho hora extra, e quando você passa das 10 horas tem o adicional noturno. Então tem muita gente que vem pra cá e trabalha exclusivamente à noite pra fazer um dinheiro a mais, que são 25% a mais, né? Então se você tá fazendo hora extra e você tá fazendo isso à noite, você vai estar ganhando aí por volta de 50% a mais do seu salário normal. E tem alguns baitos, né? Alguns trabalhos que eles pagam a mais aos fins de semana. Esse era o caso das lojas de conveniência ou não? É o mesmo salário para qualquer dia da semana? Não, Depende de quando rede? você foi contratado. E depende não somente da rede, porque as lojas de conveniência, elas têm um sistema um pouco diferenciado. A 7-Eleven, ela é uma franquia, né? Então, alguns franqueadores, algumas 7-Elevens, você vai receber um salário maior dependendo do horário que você vai estar trabalhando, e algumas delas o salário é o mesmo independente da hora que você está trabalhando. Não somente isso muda por ser franquia, mas várias outras coisas mudam. Por exemplo, em algumas 7-Elevens você pode levar a comida que venceu para casa e comer, e em outras você não pode fazer isso. Não é que venceu, ela não tá ruim pra você comer, sabe? Ela tá quase. Ela tá quase, Justamente por ser quase, algumas lojas deixam você levar e outras não. Outras coisas que mudam. Aqui no Japão tem bastante limitações em relação ao seu corte de cabelo, a unha, a piercing, essas coisas, tatuagem. E alguns 7-Elevens, quando eu falo 7-Eleven, não somente o 7-Eleven, mas as lojas de conveniências no geral. Em algumas delas você pode ter o cabelo pintado, em outras não. Você pode usar brinco ou não, você pode ter tatuagem ou não. Essas coisas elas realmente variam de loja para loja. Então se você pensar em trabalhar aqui no Japão em loja de conveniência, eu recomendo que você vá na loja e você veja as pessoas que estão trabalhando lá, se elas têm ou não o cabelo pintado ou de repente um brinco, se elas têm tatuagem, essas coisas. E ver também como que é a loja, né? Se a loja tá sempre limpa, se ela é muito movimentada, pra você ver se é realmente lá que você quer trabalhar e em qual horário você quer trabalhar. E você, durante o seu período de trabalho, desses 2 meses, teve algum problema que você passou, alguma situação estressante que você acha que vale a pena comentar? Tem vários, né? Tem vários, só que assim, alguns... Pra generalizar, você vai trabalhar com público e você vai trabalhar com um público japonês, e o que eles vão tentar te ensinar é um público exigente, e o que eles vão tentar te ensinar é que você tem que fazer um atendimento com perfeição. E no começo, quando você quando você está recebendo o treinamento, você vai tentar fazer tudo na perfeição e vai ser extremamente cansativo. Tanto que eu acho que é bem difícil eles passarem para você longas horas de trabalho, sabe? Porque vai ser extremamente cansativo você aprender o que você tem que fazer dentro da loja. Mas depois que você aprende, você consegue fazer as coisas sem pensar muito bem, você também vai perceber que o seu atendimento não precisa ser necessariamente perfeito, sabe? Ninguém tá esperando isso de você, mesmo que você cometa alguns erros no seu atendimento. Contanto que você não fique nervoso e acabe errando e complicando mais ainda, o seu dia vai ser super tranquilo, e aí você vai entender que quem complica as coisas, na verdade, é você pensando que você tem que fazer um atendimento perfeito. Desculpa. Pode falar. Até mesmo hoje, pra quem tá pensando em trabalhar em combine, né, ou loja de conveniência, hoje mesmo nós fomos na loja de conveniência e eu dei 1.000 ienes pro atendente e ele não me deu troco pra minha compra de 770 ienes. Então eu saí da loja e falei, cara, será que ele me deu troco? Será que ele não me deu troco? Daí eu chequei no recibo e aí eu voltei e falei, olha, eu não recebi o meu troco. E aí ele pediu desculpa, se desculpou, me deu o troco e pronto, tranquilo. Esses erros, eles acontecem bastante. Acontece o erro de você dar o troco errado pro cliente quando o caixa não é automático. Acontece bastante o erro de o cliente comprar, sei lá, um frango frito ou alguma coisa assim que você tem que pegar diretamente da estufa e você finalizar a compra e o cliente ir embora sem você colocar isso dentro da sacola. Esse erro acontece bastante. Acontece também
de você receber. Aqui no Japão, as lojas de conveniência tem como você pagar a conta de água, a conta de luz, de você carimbar. Você tem que carimbar a conta do cliente e dar a parte errada da conta pra ele, sabe? E daí, então, depois disso, você tem que falar com o seu chefe. E assim, as coisas do Japão, coisa pequena, acaba virando um alvoroço. Então essas coisas também acabam virando um alvoroço e aí você fica super nervoso. E essas coisas assim, elas aconteceram de monte. Só que, olhando pra trás, eu não me lembro muito bem, porque depois de certo tempo, você para de cometer esses erros. E quando você comete esses erros, eles já não representam um obstáculo tão grande. Porque você consegue se explicar com facilidade e você consegue resolver o problema com facilidade. Uma coisa bem importante é para sempre que você cometer um erro no seu trabalho aqui, você reportar o quanto antes pro seu superior. Eu ia te fazer essa pergunta agora. É extremamente importante porque no Japão você vai tomar um puxão de orelha se você ficar quieto. Mas você não vai tomar um puxão de orelha se você reportar o quanto antes e tentar resolver o problema. É essa posição. O problema não é errar, é não reportar o seu erro. É tentar esconder o seu erro. Não tenta esconder o seu erro. Isso não é só na loja de conveniência, nos trabalhos que eu fiz também era assim. Sim. Tenta não esconder o seu erro, tá tudo bem, pode errar, ninguém vai ficar... Talvez fiquem bravos com você, mas vai ser pior se você não reportar. Você vai depender bastante da personalidade de quem tá, do seu superior e das pessoas que estão trabalhando com você. Mas no geral, se você conseguir expressar que você cometeu um erro e que você quer melhorar e não cometer aquele erro de novo, você vai receber uma orientação bem boa sobre como não errar futuramente. E as pessoas, elas dificilmente... Esse foi o meu caso, dificilmente as pessoas vão querer puxar sua orelha, chamar sua atenção, sabe? Houveram alguns casos que puxaram minha olheira, que puxaram a minha orelha. Eu criei uma imagem horrível. Houveram alguns casos em que eu tomei xingo no trabalho, que eu cometi erros e tentei ocultar. E eu tomei xingo no trabalho. E houveram alguns casos também que eu não senti que eu cometi um erro e me puxaram a orelha, né? E eu tomei xingo. E nesses casos eu me expliquei e eu disse que, pra mim, eu não tinha cometido um erro, que foi algo que, assim, não tinha como ser evitado. E nessas situações eles super me entenderam e a situação ela foi resolvida muito fácil. No geral, assim, quando você tá trabalhando como arubaito, quando você tá fazendo um trabalho de meio período aqui no Japão, o seu vínculo de trabalho, ele não é nada muito difícil de ser quebrado. Então, assim, se você tá num trabalho e você tá sendo maltratado, é só você não ir mais, você não precisa nem ligar, você não precisa nem mandar e-mail. Obviamente, é bem bom que você faça isso, porque é a imagem que um brasileiro vai transmitir pro trabalho, né? Mas se você deixar de fazer isso, não vai bater ninguém na sua porta te cobrando, porque na verdade isso é algo bem comum aqui. As pessoas elas deixam de ir para um trabalho de um dia para o outro, elas param de colocar shift, que a gente fala, né? Para de escolher um dia para ir trabalhar aqui e nem mandam mais mensagem e fica por isso, sabe? Você comentou sobre o shift, né? Que seria a agenda de trabalho. Uhum. Como que funcionava da 7-Eleven? Porque tem vários tipos de... A gente chama de shift aqui, né? Tem vários tipos de shift. Por exemplo, você pode enviar semanalmente, a cada 15 dias, mensal, ou ter algo fixo. Como que é no caso da 7-Eleven? Então, no caso da 7-Eleven, você tinha uma agenda de trabalho que você definia, né? E você tinha que cumprir com essa agenda sempre, todas as semanas, né? A menos que você tivesse algum dia que você não pudesse ir pro trabalho. Nesse caso, na 7-Eleven, você tinha que procurar alguém para entrar no seu lugar. E caso você queira, por exemplo, eu estou trabalhando aos sábados e quero deixar de trabalhar aos sábados. Aí, um pouco antes, você tem que entrar em contato com o seu chefe e pedir para ele procurar alguém para entrar no seu lugar. Obviamente, você também pode procurar e eu recomendo você fazer isso. Seria um certo ponto negativo de alguns trabalhos, porque às vezes você está doente, muito doente, quase morrendo de doente, e você mesmo assim tem que procurar alguém, tipo, trabalhar no seu local naquele dia que você está doente. Por exemplo, aconteceu comigo. Às vezes você
tem um trabalho às 8 da manhã, você acorda às 6 horas e está passando muito mal. E você tem que encontrar alguém em 2 horas, em menos de 2 horas, até porque o horário de trabalho já vai começar. E é muito difícil. Principalmente quando você é novo, é muito difícil, né? É realmente bem difícil. No caso da minha loja, na loja que eu trabalhava, mesmo que você acordasse numa situação dessas e você não conseguisse ir pro trabalho, tá tudo bem você faltar. Provavelmente ou os chefes vão entrar no seu lugar, ou eles vão mandar mensagens pra todo mundo que eles conhecem pedindo pra ver se tem alguém que pode entrar no seu lugar. Quando você não conhece ninguém no começo, é realmente bem difícil. E o que eles fizeram pra mim nesse caso foi mandar o contato das pessoas. Realmente foi a primeira vez que eu tava falando com elas e eu tive que pedir pra entrarem no meu lugar. Só que isso vai acontecer também. Você vai receber mensagens de pessoas que você não conhece direito e que você encontrou uma ou duas vezes na loja, que você nem encontrou ainda, pedindo pra entrar no seu lugar. E mesmo depois de 2 anos que eu tava trabalhando lá, ainda tinha pessoas que eu não conhecia porque eles trabalhavam em horários diferentes, né? Isso, inclusive, é um ponto interessante se você não quer se comprometer a trabalhar, por exemplo, 4 vezes na semana, você coloca 3 dias. E quando tem alguém que precisa que você entre, você entra por muitas vezes 2 horas, no período da pessoa, 3 horas. Sim, acontece também. Então, é até algo que o Igor fazia bastante, que era não se comprometer a trabalhar todas as vezes, só que vinha muita gente pedindo toda hora pra ele entrar trabalhar. Sim. Então ele ficava meio livre, tipo, hoje eu não tô fazendo nada, então eu vou entrar no horário de fulano, eu vou pegar 3 horas do dia de hoje e trabalhar. Então, é uma dica, né? Porque daí você não... Caso, tipo, se você se comprometer a trabalhar 4 vezes, no dia que você não puder entrar e ter que procurar alguém, cara, você leva muito tempo pra encontrar alguém. Sim. Você leva bastante tempo pra procurar alguém e não quando a gente fala procurar alguém, é um dos funcionários que trabalha na empresa, não é qualquer japonês que tá passando na rua. Sim. Vai enfiar ele pra trabalhar no lugar. É bem legal. Essa estratégia que eu utilizei de entrar pouco no trabalho e cobrir o lugar fazer das hora outras extra pessoas. pelo horário das outras pessoas. É uma estratégia interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta. É o tempo inteiro em pé do teu trabalho? Sim. Inteiro em pé. No Brasil eu tinha trabalhado já de pé algumas vezes, então não foi um desafio extremo pra mim. Só que assim, você trabalha atrás do caixa, né? Então você fica de pé o dia inteiro. No Brasil você vai nos mercados e ainda tem cadeiras e etc. Só que aqui no Japão você tem que ficar de pé às 8 horas, se for o seu horário de trabalho. 8 horas ou 9 horas, tinha gente que ficava 12, 15 horas quando a pessoa estendia. E essa parte é realmente um pouquinho difícil, mas você se acostuma. E eu acho que não vai ser um problema pra você depois que você estiver trabalhando bastante tempo. E você tinha intervalo? Tinha. Isso tudo você recebe num dos primeiros dias que você vai trabalhar. Você tem, no caso do 7-Eleven de novo, eles vão mostrar... Agora só sobre o 7, né, no caso. Eles vão te mostrar alguns vídeos a respeito de como funciona o trabalho. E eles também vão te dar uns papéis. E nesses papéis tá listado a quantidade de QK que você pode ter. QK é um intervalo, né? Que você pode ter. Então, assim, você trabalha 5 horas, você tem direito, se eu não me engano, 15 minutos. Se você trabalha 6 horas, meia hora, daí 7 horas, 45 minutos. 8 horas, você tem direito a 1 hora. E você pode também dividir esse intervalo. Então, você pode tirar 2 vezes de 30 minutos ou 1 vez de 1 hora, que eu acho que não podia na loja que eu trabalhava. Você pode dividir, sei lá, em várias vezes de 15 minutos. Você tem essa opção. E você é obrigado a tirar esse intervalo, porque ele não é pago, esse intervalo não é pago, né? Então, no caso, se eu quiser trabalhar 8 horas seguidas sem intervalo, eu posso fazer isso? Não, você não pode, porque daí a tua loja vai estar fazendo algo que é contra a lei e eles não fazem coisas... Até onde eu sei, a maioria das lojas, eles não fazem... Sério? Coisas contra a lei. Pode colocar... Nossa, eu não sabia disso. Mas tem algumas lojas que fazem, assim... Tem vários casos. Depois eu conto mais sobre Tem vários casos. Tem vários casos. E eu posso te perguntar um pouco mais sobre como que foi a sua entrevista? Como que você se preparou e... O que te perguntaram? Se você lembrar, né? Porque também faz muito tempo. Faz bastante tempo. E assim, a entrevista, ela foi bem fácil. Na época eu tinha acabado de me formar da escola de japonês e eu tinha passado por 1 mês de férias, então eu não estava usando muito o japonês.
E eu tive que me preparar pra entrevista, obviamente. Eu procurei vários vídeos na internet, eu escrevi as respostas e daí eu fui lá e decorei as respostas, mas no fim das contas foi mais uma conversa. E você não precisa realmente... Só que aí depois vai lá e ninguém faz... pergunta nada daquilo que você decorou. Sim, na verdade eu consegui falar as coisas que eu tinha decorado, só que no fim das contas acabou sendo mais uma conversa. E na verdade quando você está fazendo essas entrevistas para trabalho de meio período aqui no Japão, você tem que entender que você precisa ter, obviamente, em mente o motivo do porquê você quer trabalhar lá, né? Esse motivo pode ser simples, pode ser porque eu preciso de dinheiro para fazer tal coisa. Eles não vão questionar isso, você precisa ter um motivo para trabalhar, só. E o restante vai ser uma conversa, sabe? Vai ser uma conversa porque eles querem entender que tipo de pessoa que você é, só. E também, um adendo, e também geralmente a conversa, pelo menos nos casos das entrevistas que eu fiz, são mais sobre quais dias você vai poder trabalhar. Basicamente, tipo, eles vão definir basicamente ficar como seu shift. Sim. Porque eles querem uma pessoa que consiga entrar nos horários que eles têm estão pouca precisando, gente. Então, eles tentam ver se aquela pessoa, se a agenda daquela pessoa bate com a agenda que a loja precisa. Então, pelo menos nas entrevistas que eu fiz, basicamente o assunto era esse. Sim. Na minha entrevista, se eu não me engano, teve alguns assuntos que não foram esses, mas foram assuntos do tipo, por que você veio pro Japão? Há quanto tempo você tá aqui? O que você quer fazer daqui pra frente? Principalmente porque nessa parte, o que você vai fazer daqui pra frente tem a ver com quanto tempo que você pretende trabalhar pra gente, sabe? Não faz sentido nenhum você entrar numa loja durante as suas férias de verão, se logo depois das férias de verão você vai ir pra outro lugar. Tenho conhecidos que fizeram isso, tenho conhecidos que entraram numa loja, falaram que pretendiam trabalhar lá por 2 anos e ficaram lá 1 mês, 2 meses, trabalharam bastante nesse tempo e depois meteram o pé e nem entraram em contato mais com a loja. Isso acontece bastante também. Só que é aquela, né? Fica a tua imagem na loja e isso é complicado porque algumas pessoas vão lá depois tentar fazer entrevista e vão ser barrados por causa de uma experiência que um brasileiro já deixou lá, então... E pra quem não tem japonês o suficiente, você tem alguma dica de como se preparar pra entrevista? Ou você acha que a pessoa que vai estar entrevistando vai fazer perguntas de uma maneira mais fácil de ser respondida? Ou o que você achou da sua entrevista? Eu acho que vai depender daí realmente de quem tá te entrevistando. Tem pessoas que elas não têm esse tato pra saber que você tá aprendendo japonês e que você não vai conseguir responder muitas das perguntas que eles fizerem. No caso, se você não souber falar japonês muito bem. Porém, nesses 2 anos que eu trabalhei lá, eu conversei com bastante pessoas que não tinham japonês muito bom quando entraram, assim, que sofriam bastante. Só que o que eu percebi é que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o japonês dessa pessoa melhorou absurdo, sabe? Porque você não tem outra opção se não melhorar, ou você melhora ou você sai, entendeu? Então, eu acho que pra quem não tem um japonês muito bom, é uma oportunidade excelente pra melhorar o japonês. Isso eu recomendo bastante. Então tá. Muito obrigada por ter respondido todas as minhas 1000 perguntas. E eu tenho certeza que isso foi bastante esclarecedor para bastante gente que está procurando trabalho aqui e que não tem confiança no japonês, né? Então, como o Igor citou, é fácil encontrar trabalho em Combini, em loja de conveniência. Onde você passa, eles estão com um cartaz falando que estão contratando. Não precisa ter medo. O trabalho em si, a gente não falou muito do conteúdo, né? Do que você fazia lá. Mas se vocês tiverem dúvida a respeito do conteúdo, etc., eu posso gravar outro vídeo, ou deixa aí nos comentários, ou entre em contato com a gente no Instagram. A gente vai deixar o link do Instagram aí na descrição. A gente vai abrir um Instagram pro canal, né? E manda alguma mensagem pra gente lá, manda um DM que a gente responde vocês. Ou grava um story explicando melhor. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.